Vocês pediram bastante no meu último vídeo, inclusive me mandaram no direct lá do Instagram, falando certo dessa vez, viu? Falei que eu ia começar a falar. Tô zoando. Me pediram pra eu falar bastante sobre a sentença do Lula e tudo mais, mas eu achei que seria mais interessante, tomei a liberdade de não falar do que vocês queriam que eu falasse e falar sobre uma outra coisa. O hashtag Fala Lula e depois o hashtag Lula Falou, foi pro Trending Topics, um monte de jornal começou a repercutir, inclusive teve um monte de polêmica antes, durante e depois. Então acho que é legal a gente falar sobre isso. Eu anotei algumas coisas porque eu entendi, já sabia, mas agora tá mais claro porque que não deixavam ele falar antes. Eu achei legal que ele largou uma bomba no colo do Sérgio Moro, uma bomba no colo do Jair Bolsonaro, uma bomba no colo do STF, porque antes ele criticou e agora ele já tá passando a mão na cabeça. Junto com isso me mandaram também um vídeo do Reinaldo Azevedo, então vem comigo rapidinho, uns 10 minutinhos que eu vou te entreter e te informar, tá bom? Certamente você já sabe de tudo isso que eu vou falar, mas é legal para que a gente troque ideia. O interessante é saber das coisas e a gente ficar aqui nessa comunicação. Então vamos falar disso rapidinho. Vamos direto pro assunto, porque assim, antes de tudo eu acho importante eu falar o que eu penso sobre a condenação do Lula, aquilo que eu sempre faço, eu digo aqui pra você o que eu acho das coisas, pra não parecer que eu tô querendo influenciar ou doutrinar, como alguns gostam de falar. Aqui o jogo é aberto, falo o que eu acho daquilo que eu tô trazendo como assunto pro vídeo, pra não ficar nada escondido. Então, primeiro de tudo, condenação do Lula, o que eu, Gabriel, acho. Já falei várias vezes que eu não tenho nenhuma capacidade jurídica para analisar uma condenação e dizer se é culpado ou não. O que eu posso fazer é pegar dentre aqueles que eu tenho como informação confiável, aquelas pessoas que eu vou buscar informação, pessoas que eu confio, no caso jornalistas e juristas inclusive, e dos que eu tenho como fonte de informação, a maioria entende que foi uma condenação sem prova. Inclusive destes que são a maioria, alguns são bem coxinhas, são bem direitas, são liberais, só para deixar claro, para não parecer, a fonte de informação do Gabriel é aqueles que concordam com ele. Não, já falei vários canais aqui que eu assisto, canais e jornalistas que eu assisto, porque eu gosto de ver exatamente a galera que discorda de mim. Eu preciso um termômetro das coisas que estão acontecendo e do que estão pensando sobre alguns assuntos. Então, assim, não é só a galera que eu concordo, tá? Tem gente que discorda de mim, que tem posicionamentos bem diferentes dos meus, que entendem que foi uma condenação sem provas. E aí quando me falam disso é inevitável. Eu lembro também de um livro e uma entrevista que o Mujica deu, eu acho que foi na época, essa entrevista foi na época que o Mujica lançou o livro dele, eu não vou lembrar se foi 2014, 2015, acho que foi um desses 2 anos, em que ele fala sobre o Lula e ele diz que o Lula não é um cara de dinheiro, ele é um cara do poder. Não são exatamente essas palavras, o que eu tendo a acreditar, de verdade. E aí juntando essas duas coisas, o que eu penso é, se você vai tentar condenar um cara que é do poder e não de dinheiro, pelo dinheiro, você não vai conseguir, porque né? Agora, eu não posso fazer avaliação jurídica, mas eu posso fazer uma avaliação aqui de parcialidade, de politicagem de alguns juízes. E eu sempre falei aqui pra vocês que Sérgio Moro nunca me enganou. Ele não é juiz, ele é político, nunca foi juiz. Pra mim sempre foi político. Tanto é que a prova disso é que agora ele não é mais juiz, ele é político. Eu gosto que às vezes eu chamo o político Sérgio Moro e vem gente me corrigir, dizendo não, ele não é político, ele é o juiz Sérgio Moro. Não, ele é ministro, tá? Ele não é mais juiz, ele é político a partir de então. Ele é ministro, político, trabalha para um governo que é o Jair Bolsonaro, que inclusive é o nosso ministro que quer passar o pacote anticrime, que é mais pacote pró-milícia e pró-famílias de milícias do que qualquer outra coisa. Já tem um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui no card pra você, aqui no card pra você, caso você tenha interesse nesse conteúdo, tá? Vai estar aqui. Mas agora sim, vou pincelar algumas frases do Lula nessa entrevista que eu achei interessante. Mas antes disso, não esquece, por favor, de clicar no botão do gostei se você ainda não clicou. Vou fazer todo aquele merchan que eu sempre faço do meu próprio canal, tá? Se inscreve se você ainda não for inscrito, vou ficar muito feliz se você quiser fazer parte dessa comunidade. Ativa o sininho, porque
porque aí você recebe a notificação dos próximos vídeos que eu vou enviar. E comenta, porque quando você dá like e comenta, ajuda muito no algoritmo aqui da plataforma. E quando você pega esse vídeo e joga nas tuas redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, não sei se existe outra coisa. Obrigado para todo mundo que vem fazendo tudo isso, eu tô acompanhando vocês. Primeira frase que eu peguei aqui é o seguinte: ele disse que o inimigo número 1 pro Bolsonaro é o PT e o segundo é o Mourão, o vice dele no caso. E ele ainda por cima disse que é grato pelo vice, por ele defender que o Lula deveria sim ir no velório lá do neto dele, porque rolou aquela polêmica. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso na época, se eu não me engano. Também vou deixar um card aqui pra você se você quiser assistir. Foi na época que foram pro Twitter, a família Bolsonaro, né, foi pro Twitter fazer escandalozinho. O Lula estaria passando como vítima. O Mourão foi o único sensato nesse governo que defendeu o direito dele de ir lá visitar o neto e tudo mais. Olha aí, ó, mais uma vez chamando o nosso vice-presidente, General Mourão, de sensato. Que eu gosto porque a partir de então, ou essa briga que começou há algumas semanas atrás vai aflorar cada vez mais, porque agora o maior inimigo do Bolsonaro e da família Bolsonaro tá colocando uma gratidão ao vice por aquilo que ele falou. Então pode ser que usem isso aqui, ó, tá vendo o Mourão como ele é um infiltrado no governo para acabar com a família Bolsonaro. A gente estava avisando que ele era ligado a esses inimigos do país e tudo mais. Ou então agora sim eles vão acalmar e vão dizer: não, só um pouquinho, não dá pra gente manter essa briga. Você pode não gostar do Lula, você pode achar o que quiser dele, mas burro ele não é. E essas frases aqui que ele colocou, realmente parabéns, Lula, você é bem inteligente. Pode ser que ele fique preso pro resto da vida, mas ele plantou mais uma sementinha para que o vice-presidente, sei lá, tudo a Deus pertence, né? Vai que o vice assume. Foi uma maneira bem sutil de plantar uma semente sem entrar na briga e também uma maneira de exaltar, de colocar cada vez mais a fama do vice acima da do presidente, que é o que está incomodando tanto o presidente quanto os filhos dele e Olavo de Carvalho, né, no caso. Se você não entendeu ainda, é basicamente a briga toda porque os jornalistas, todas as outras pessoas colocaram Mourão como a pessoa sensata do governo, porque Mourão fala com a imprensa sem ser um escroto, por exemplo. E aí, só voltando umas casinhas sobre essa entrevista que o Lula deu, eu já tinha achado estranho, porque eu não sei se você sabe, mas alguns jornais foram ao STF e pediram para fazer essa entrevista. Demorou muito, né? Ficou nesse vai e vem, não fala Lula, não fala Lula, fala Lula, liberaram para que ele falasse. Só que aí quando liberaram essas entrevistas para os jornais que pediram, o delegado, que agora eu não vou lembrar o nome dele, eu coloco aqui na edição só porque eu fiz algumas anotações rápidas, porque eu tenho que sair daqui logo, ele interpretou uma decisão do STF. Ele interpretou que já que esses 2 ou 3, sei lá quantos jornais pediram para fazer essa entrevista, seria justo que todos os outros jornalistas que quisessem pudessem pelo menos assistir essa entrevista. Eu achei bizarro, eu não entendi, como eu disse, eu não entendo muito de direito, mas eu achei bizarro olhando isso, falando como é que um delegado interpreta uma decisão do STF de jornais que pediram, então ele acha que é justo que várias outras pessoas participem dessa entrevista, sendo que nem pediram, sendo que eram contra inclusive essa entrevista. E aí me mandaram, desculpa, eu não vou lembrar o seu nome para falar aqui no vídeo, mas me mandaram um vídeo do Reinaldo Azevedo falando sobre isso, e tem uma explicação muito boa. E aí realmente fazia sentido eu achar estranho, porque era um delegado, como eu falei, interpretando uma decisão do STF. O STF decide, ó, tais jornais podem fazer entrevista. Aí o delegado aqui chega e diz, não, já que eles vão fazer, todos esses outros jornalistas que nem pediram ou que eram contra a entrevista também vão participar. De novo, todo mundo querendo passar por cima de todo mundo, pra quê? Politicagem. Aquilo que a gente criou com a Lava Jato, e a partir de agora não vai parar de nascer esse tipo de coisa, tá? Semanalmente vai ter isso aqui. Alguém querendo passar por cima de tudo para fazer politicagem. Só isso. Além disso, a gente teve o, abre aspas, o Brasil é governado por um bando de loucos. Não sei se ele fez alguma brincadeira, eu vi a entrevista, não senti, mas como ele é corintiano, eu imaginei que seria alguma brincadeira de tipo um bando de loucos, sou corintiano. Nada pejorativo pro lado do Corinthians, sabe? Mas eu imaginei que ele teria pegado alguma referência disso, mas não foi. Foi só minha imaginação fértil. E também teve aquele banho de água fria que o Lula deu no Paulo Guedes,
com a reforma da Previdência, esse 1 trilhão que ele quer economizar. E aí eu tive que pegar e abrir o site aqui com a entrevista escrita para eu ler exatamente para você, porque não é todo mundo que assistiu todos os minutos da entrevista. Ele começa dizendo o seguinte: essa obsessão de destruir a soberania nacional, de destruir empregos, de juntar 1 trilhão para quê? Às custas dos aposentados. Se eles lessem alguma coisa, aqui começa o banho. Se eles lessem alguma coisa, se eles conversassem, eles saberiam que esse cidadão aqui, semi-analfabeto, 4º ano primário, curso de torneiro mecânico, juntou 370 bilhões de dólares de reserva internacional no caso. E que a R$4 o dólar dá mais de 1 trilhão e 200, sem causar nenhum prejuízo a nenhum brasileiro. Inclusive teve uma outra parte da entrevista que ele diz que se o Paulo Guedes quiser, eles sentam e conversam e ele resolve esse problema do 1 trilhão. Ele também deu umas puxadas de orelha no Sérgio Moro, porque criticavam o Lula porque ele falava menos, e agora tá o Sérgio Moro, ministro, falando conge. E aí realmente eu acho que tem que puxar a orelha mesmo. Eu faço isso aqui em vários vídeos, porque pra galera que criticava, que colocaram um semi-analfabeto, ou quando na época da Dilma criticavam porque ela não sabia fazer um discurso que fizesse sentido, colocaram um presidente que não sabe ler e que agora a equipe do Bolsonaro não sabe o que fazer para ele se comunicar, porque ele não consegue fazer improviso, ele não consegue ler letras passando na frente dele, não sabe o que fazer. Quando tem algum pronunciamento na TV, é aquele pronunciamento que parece que ele tá lendo alguma coisa, tá ok? Mas obviamente o eleitor do Bolsonaro não vai admitir. A gente tem um ministro que não sabe português, e aquilo que eu falei, sabe? A gente, quando tá aqui conversando, digitando, tudo bem, não é tudo bem, mas assim, dá pra entender se errar alguma coisa no português. Agora, um ministro, juiz, que era juiz, que nunca foi juiz, ou que em algum momento foi, mas deixou de ser porque tava fazendo politicagem, falar conge. Inclusive eu vou dar essa ideia, tá? Se alguém quiser fazer um compilado de momentos que o Sérgio Moro errou o português, joga no YouTube e me manda, que eu vou ter um prazer de fazer um react, o primeiro react de política aqui no canal. Eu vou ter o prazer de fazer isso, tá? Inclusive, eu vou deixar outros 2 vídeos aqui pra você, muito melhores do que esse aqui, caso você tenha interesse nesse conteúdo. Aqui você se inscreve no canal. O primeiro comentário fixado vai ter link pro Apoia-se, link para minhas redes sociais se você quiser trocar alguma ideia. Comenta aqui também algum outro trecho da entrevista que você achou interessante ou que você achou engraçado, porque tem bastante coisa engraçada, como aquela parte do Lula tá preso babaca, e ele respondeu: é verdade, eu tô preso, só não precisava chamar ninguém de babaca. Adorei, muito bom. Acabou, tchau.